Boa noite, amigos. Vamos começar o nosso estudo de hoje, quarta-feira, dia 22 de julho, com a leitura do texto Renova-te Sempre, do livro Fonte Viva, psicografado pelo Chico e ditado pelo Emmanuel. É a lição 141. Renova-te sempre. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo, segunda carta aos Coríntios, 14:16. Cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhes corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam, nos quadros da luta cotidiana, os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte, a paz que não podem encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo da carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição do lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu tempo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor, em nosso benefício. A senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Ser otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque, enquanto o envoltório da carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova, de momento a momento, para a vida imortal. E assim, Senhor, te agradecemos por mais essa oportunidade de estudo, pedindo que abençoe nossa leitura, as palavras que vamos estudar hoje, para que possamos tirar delas proveito para a nossa reforma, para a nossa modificação diária tão necessária. Fica conosco, Senhor, fiquem conosco, espíritos amigos, para que possamos ter um bom estudo. Que assim seja. Bom, a gente vai falar hoje sobre os primeiros itens do caráter da revelação, né, do Espiritismo, da revelação, né, espírita. E começando aqui, lembrando que logo nos primeiros parágrafos, nas primeiras linhas, né, nos é esclarecido aqui que uma revelação, ela significa sempre mostrar algo que já se existia e encontrava oculto, né? Então, o caráter de qualquer revelação não é criar nada, e sim mostrar algo que já existe, né? E mostrar algo que já existe baseado em coisas concretas, né? Ou seja, baseado na verdade. Então, quando a gente fala de revelações, né, a gente sempre tem aquela, pode ter, né, correr o risco de ter aquela visão mística de alguém, né, que descobre do nada alguma coisa, alguma pessoa iluminada, que a partir de um evento místico descobre uma lei, descobre uma comunicação ou uma lei da natureza qualquer e mostra para os homens. E a gente vê aqui nesse estudo que não é bem assim, né? Quando a gente fala de uma revelação, como eu falei da definição, a gente fala de levantar o véu sobre algo que estava oculto, mas existia. Então, quando Isaac Newton nos revelou a lei da gravidade, não foi uma lei que ele criou, né? Ele não criou essa lei, ele não criou nada, ele apenas
por meio de experiências, por meio de observações, por meio de estudos, de cálculos, ele descobriu, ou seja, ele nos revelou essa lei da gravidade e todas as suas propriedades. Então, para os físicos aí, a gente tem aquelas leis de Newton, né, e aquelas fórmulas e tudo, coisas que sempre existiram, muito antes de Newton existir, aquilo sempre existiu, tudo aquilo, né, a gravitação universal, tudo isso sempre existiu. Não foi, ou seja, os objetos, né, para falar de forma simples, não começaram a cair porque Newton descobriu, né? Na verdade, as maçãs sempre caíram das árvores muito antes da existência dele, mas ele, por meio da observação e do estudo, ele nos revelou essa lei da gravidade. Então, importante sempre lembrar que a revelação ela se caracteriza por levantar o véu sobre a verdade, ou seja, o que é mostrado numa revelação é uma verdade já existente, é um fato. Então, qualquer coisa que se nos revele é algo que já existia e que, por algum motivo, por algum meio, por alguma forma, nos foi mostrado. E qual é a missão de um revelador? Né? Quando a gente vai lendo aqui o texto, né, nos é mostrado aqui, né, nos é comentado aqui sobre a revelação, a missão do revelador. Né? A missão do revelador, a consequência, né, da missão do revelador é a humanidade progredir, é lançar luz para a humanidade e fazer com que, a partir daquela nova informação, a partir daquela nova revelação, que a humanidade possa progredir, seja no sentido moral, seja no sentido científico, no sentido material, mas uma revelação, né, tem como sua principal consequência fazer com que a humanidade dê um passo à frente. Né? E como é que é feito isso? Né? Como é que o revelador nos traz essa luz? Como é que ele nos mostra isso? Como eu tinha falado no início, não é uma coisa mística, não é uma coisa que vem do nada. Né? O revelador certamente é um espírito preparado para aquilo. Ao longo de suas existências, ele se preparou cientificamente, moralmente, para tudo o que ele vem nos trazer. E, obviamente, ele é ajudado pelos espíritos. Então, ele é inspirado, né, quando você tem, para a gente lembrar daquela alegoria da lei da gravidade, o que inspirou Newton a começar a estudar tudo aquilo? Ele viu uma maçã cair. Na verdade, hoje a gente sabe até que essa história é uma lenda, né, de que a maçã caiu na cabeça do Newton e fez com que ele começasse os estudos todos que nos trouxeram tudo que ele nos mostrou. Mas, na verdade, aquilo ali é uma alegoria para mostrar que algo fez com que, em Isaac Newton, que era um espírito preparado para isso, fosse despertada aquela missão que ele trouxe, né, de nos trazer todas essas leis da física aí que ele nos apresentou. Então, e essa revelação ela vem de uma forma em que a humanidade ou aquele a quem é revelado esteja apto a apreender, esteja apto a absorver aquilo. Né? Nós sabemos que na época de Galileu, por exemplo, quando ele afirmou que não era o Sol que girava em torno da Terra, e sim o contrário, ele quase foi queimado, teve que desmentir tudo, porque naquela época a humanidade, de acordo com a evolução moral e científica daquela época, a humanidade não estava preparada, principalmente porque era dominada pela igreja, não estava preparada para aquele tipo de revelação. Então, essas revelações elas vão nos sendo mostradas, né, na medida em que nós somos capazes de aprender. Da mesma forma que para um estudante, para um ser humano qualquer, você não vai apresentar, por exemplo, as leis da física para um estudante que está aprendendo a ler, né? Nem vai apresentar a química, né, para uma criança de 9 anos. Então, é necessário que a humanidade vá se instruindo, que a humanidade vá se preparando para que ela possa receber as revelações e tirar proveito dessas revelações. Então, nesse sentido,
a gente falando agora especificamente da revelação espírita, de tudo isso que a gente vem estudando, né, de acordo com o que o Kardec nos deixou, isso foi deixado por Kardec, ou seja, os espíritos começaram a se manifestar através das mesas, através dos sons, das batidas, numa época em que havia um espírito preparado para isso, que era o de Kardec, e a humanidade estaria apta a começar a entender isso. O que acontece? Ele fala aqui no estudo das 3 revelações, né? Moisés com as suas leis mais rígidas para um povo, adequadas ao povo que seguia ele, um povo ainda muito primitivo. Depois vieram as revelações de Jesus, que também acrescentaram, que colocaram mais informações numa humanidade que ainda era arredia a questão do perdão, a questão, né, de dar outra face, mas já estava muito mais evoluída do que na época de Moisés. E veio finalmente a revelação espírita, no século XIX, com Kardec, que vem nos mostrando essas leis, né, o que rege essa comunicação entre o mundo visível e o mundo invisível. É importante que, em um determinado momento, é afirmado ali que a revelação, né, que a doutrina não foi ditada completa, né, em 2 sentidos, no caso. Né, não foi ditada completa porque nós precisamos, ainda há coisas a aprender, ainda há coisas que nós precisamos adicionar à nossa bagagem de conhecimentos para que possamos entender futuramente outras coisas. Né? Hoje a gente pode dar um exemplo simples, né, que na época de Kardec não existia, que é a questão da transcomunicação instrumental, que há tanta gente estudando sobre isso, né, a possibilidade de se comunicar com o espírito através de televisão, de celular, né, do rádio, etc. Coisa que na época do Kardec nem poderia ser cogitada, até porque nem existiam essas coisas. Não existia, não sei se existia o rádio, mas com certeza não existia celular, não existia televisão. Então, essa revelação é importante que ela venha, ela vai sendo, né, a doutrina vai sendo, nós vamos agregando conhecimento na medida em que o nosso desenvolvimento moral e científico nos torna aptos a isso. E é importante a gente entender que essa revelação, toda essa revelação, todas essas informações que os Espíritos nos deixaram, é importante que a gente estude. Né? Por que nós estamos aqui nesse exato momento estudando? Porque a gente não consegue entender tudo que está aqui. A gente precisa estar lendo e relendo. Né? Quantas vezes cada um de nós já leu e releu toda a obra do Kardec, e a gente vê que cada vez que a gente lê novamente o mesmo texto que a gente já leu às vezes centenas de vezes, sempre vem uma coisa a mais, sempre tem uma pitada de conhecimento que a gente consegue adquirir a mais, porque na medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos ficando aptos a entender cada vez mais o que nos foi deixado aí por Kardec. Então, essa questão desse caráter, né, de uma revelação que está sempre crescendo, de um conhecimento que está sempre crescendo, é importantíssimo. Né? E vem mais uma vez reforçar a ideia de que nós precisamos estar sempre estudando, que nós precisamos estar sempre debatendo, que nós precisamos estar sempre trocando informações, porque certamente nós não entendemos ainda tudo que está nesses 5 livros de Kardec. Né? Tanto não entendemos que precisamos estudar e provavelmente vamos ter outras encarnações para continuar estudando, porque tem uma parte científica em tudo isso, tem uma parte moral, e que nós com certeza vamos entender de forma plena quando nós estivermos moralmente mais evoluídos e cientificamente mais evoluídos. Né? Então, há muitas pesquisas científicas, né, no sentido de ectoplasma, né, físicos, o pessoal da física quântica e tal, e isso aí são conhecimentos científicos que a gente precisa aprender para que a gente possa entender cada vez mais o que a revelação espírita nos trouxe. Então, é isso que o caráter dessa revelação espírita, na verdade, né, para mim, o que me deixa mais como lição aprendida depois de reler esse trecho, é essa ideia de que a gente precisa continuar estudando, insistindo em aprender, em reaprender e principalmente em rever
nossas ideias, porque muitas vezes nós lemos um texto, entendemos de uma forma, e alguns anos depois, se nós lemos esse mesmo texto, nós entendemos já de outra forma, com certeza melhor, com certeza mais próxima da verdade. Ok, gente? Espero que eu tenha contribuído e vamos agradecer a Deus, a Jesus, nosso mestre maior, nossos espíritos amigos, por mais uma noite de estudo, por mais uma oportunidade de aprender, rogando que seja sempre renovado em nós essa vontade de aprender, essa vontade de seguir evoluindo, esse ímpeto de buscar pelo desconhecido, de buscar a partir do que nós conhecemos, buscar aquilo que ainda não conhecemos, que nós possamos então estar sempre renovando, regando, alimentando essa vontade de aprender. Fica conosco, Senhor, nos abençoe e que assim seja. Graças a Deus.